Então, pessoal, vou resolver aqui a questão número 14 da lista 4, tá? Que ela vai resultar num caso daqueles que a gente chama de caso genérico de circuito de segunda ordem, tá? Onde eu não tenho nem o caso RLC série nem RLC paralelo. Então, nesse circuito aqui eu vou ter que obter a equação diferencial de segunda ordem para, a partir da equação característica, obter as raízes, né? Que daí que eu vou verificar se é do tipo superamortecido, criticamente amortecido ou subamortecido. Tá? Mas a gente vai fazer a análise aqui desde o princípio. No enunciado dessa questão está pedindo só a condição inicial, derivada da condição inicial e resposta forçada. Mas a gente vai fazer, vai obter toda a resposta, tá? A resposta completa. Pode ser para corrente no indutor ou para tensão no capacitor, tanto faz. Tá? Mas aqui a gente vai seguir sempre aquele nosso procedimento, né? Começando analisando para t menor do que zero, com os meus elementos em regime permanente, né? Ou seja, o indutor um curto e o capacitor um circuito aberto. Tá? E aqui a gente precisa entender como funcionam essas fontes, né? o d-t e o dt. Tá? A fonte u de menos t, digo a função singular, né, u dt e u de menos t, ela, por exemplo, a u dt, ela vale 1 para t maior do que 0 e vale 0 para t menor do que 0. Né? Isso aqui vocês não podem esquecer, né? Já o meu u de menos t, ela é o inverso da função degrau, né? Ela vale 0 para t maior do que 0 e ela vale 1 para t menor do que 0. Tá? Então quer dizer que em t menor do que 0, essa minha fonte de tensão ela vai valer 4 volts. Né? E aqui eu redesenho o meu circuito com os meus elementos estáveis, né? Ou seja, aqui estaria o meu IL de 0 menos. Aqui o meu capacitor eu abro ele, né? Estaria aqui o meu VC de 0 menos. E ali eu ainda tenho um resistor. Certo? De 5 ohms. Então aqui eu tenho 4 volts aplicados sobre 8 ohms, não é? Vai dar uma corrente de 0,5 amperes, né? Circulando nesse sentido aqui, 0,5 amperes. Logo eu vou ter uma queda nesse resistor aqui de 2,5 volts. Tá? Então daqui eu já tiro que o meu IL de 0 menos é igual a 0,5 amperes e o meu VC de 0 menos é igual a 2,5 volts. Tá? Agora eu analiso, seguindo o nosso procedimento, né, em t igual a 0 mais para obter as derivadas das condições iniciais. Em 0 mais, agora as fontes vão inverter, né, ou seja, o u de menos t vale 0 para t maior do que 0, né, 0 mais é maior do que 0, então a fonte de tensão ela vira um curto aqui, né, e aqui agora eu tenho o restante do circuito. 3 ohms, o meu indutor, meu capacitor. Ali eu tenho o meu resistor. E agora aquela fonte decorrente, né, 4UDT, eu vou ter aqui 4 amperes, né. Aqui eu tenho VC de 0 mais, que é o mesmo de 0 menos, né? E aqui eu tenho meu IL de 0 mais, que é o mesmo de 0 menos. Tá? Logo, o meu VL tem que ser com essa polaridade e o meu IC nesse sentido. Tá? Tenho que lembrar que o meu IL de 0 mais, ele segue sendo o mesmo de 0 menos. Então, por exemplo, eu vou ter uma queda nesse resistor de 3 ohms de mais menos 1,5 volts. Né? E aqui, ó, no capacitor, eu sei que esse capacitor está carregado com 2,5 volts.
Então eu já consigo obter o meu VL D0+. Tá? De que maneira? Ó, vou fazer aquela malha. Mais 1,5, né? Mais o meu VL D0+, mais o VC D0+. Isso aqui tem que ser igual a zero. Né? O meu VC é 2,5, então eu tenho aqui 2,5 mais 1,5, dá 4 volts, né? Logo, o meu VL D0+ é menos 4 volts. Tá? E com isso, então, a derivada da corrente, meu D e L, é o VL D0+ sobre L, né, que é menos 4 dividido, deixa eu ver qual é o valor do indutor, 0,25. Tá? Então isso aqui é menos 16 amperes por segundo. Bom, agora eu preciso analisar todo esse nó aqui de cima, ó, pessoal, para achar a corrente no capacitor em 0+. Tá? A corrente que está entrando pela esquerda ali, o IL de 0+, eu sei. O IC é o que eu quero. A fonte de corrente de 4 amperes, eu sei. Agora eu preciso saber a corrente nesse resistor aqui, né? Que é a única que falta para eu conseguir analisar aquele nó. Essa corrente eu tenho que tirar da minha condição inicial de tensão no capacitor, tá? Porque o capacitor e o resistor eles estão em paralelo. Então, como a tensão no capacitor em 0+ é 2,5, isso aqui vai ser 0,5 amperes. Tá? E agora eu analiso aquele nó, onde eu tenho entrando no nó o meu IL de 0+, está entrando, mais 4, vai ser igual às correntes que estão saindo, que é o IC de 0+, que é justamente o que eu quero saber, né? Mais aquele IR de 0+. Tá? O meu IL de 0+ é 0,5, né? Mais 4, vai ser igual ao IC de 0+, mais o IR de 0+, que é 0,5. Né? Se corta com esse, então o meu IC de 0+ vai ser igual a 4. Tá? Logo, então, a derivada da tensão é o IC de 0+ sobre C. Né? Então é 4 dividido por o valor do capacitor é 0,1. Logo, a derivada da condição inicial é 40 volts por segundo. Tá? Então aqui já obtive a derivada, né, da corrente e da tensão. Certo? Nesse mesmo circuito aqui, pessoal, considerando o indutor um curto e o capacitor um circuito aberto, eu vou obter as respostas forçadas. Né? Então, isso aqui eu obtenho para T igual a infinito. Tá? Eu só vou redesenhar aqui para vocês conseguirem enxergar direitinho. Tem aqui resistor de 3 ohms. O meu indutor aqui é um curto. Tá? O meu capacitor, um circuito aberto. Tem ali o resistor de 5 ohms. E essa fonte de 4 amperes. Tá? Uma coisa importante aqui, ó, é que a minha corrente, meu IL infinito, tem que seguir o mesmo sentido que eu analisei lá para o IL de 0, né? Senão vai dar errado. E o meu VC também é a mesma polaridade, né? VC de infinito. Tá? A melhor maneira de analisar isso aqui, eu acho que é fazer uma transformação de fontes aqui na direita, né? Onde eu posso trocar aqui esse resistor e essa fonte aqui, eu faço
transformação de fontes, deixo o resistor em série aqui. E aqui era 4, né? 4 vezes 5 dá uma fonte de 20 volts aqui. Né? Logo eu tenho a minha corrente que está circulando para cá, tá? Vou chamar isso aqui de I. Ela vai ser, esse I vai ser igual a 20 dividido por 8. Né? Você vai dar um valorzinho quebrado. 2,5. Logo, o meu IL de infinito é igual a menos 2,5 amperes, né? Porque está no sentido contrário da corrente que está circulando. E o meu VC de infinito é 2,5 vezes 3, né? Que vai ser a mesma tensão aqui desse resistor aqui, né? Vai ser o mesmo VC de infinito. Então vai dar 7,5 volts. Tá, pessoal? Então aqui a gente tem a condição inicial, derivada da condição inicial e resposta forçada. Vamos agora então para a resposta natural, né, que é aquilo que vocês querem saber aqui. A gente obtém ela para t maior do que 0, desabilitando as fontes independentes. Né? Então, eu ficaria com esse circuito aqui. Um resistor de 3 ohms, aqui o meu indutor, capacitor nesse ponto e um resistor aqui, né, de 5 ohms. Aqui estaria o meu IL, né, nesse sentido, sendo que o meu indutor é de 0,25 Henry e aqui é 0,1 Farad. Tá? Então aqui, né, pessoal, agora a gente precisa encontrar uma equação diferencial de segunda ordem para esse circuito que envolva as minhas, digamos, as minhas variáveis de interesse. Tá? O que são as variáveis de interesse? São o IL e o VC. Né? Lembrando que para a corrente no indutor, o VL, né, é L e L', né? L vezes a derivada da corrente. E no capacitor, eu sei que a corrente no capacitor é C VC'. Né? Então quer dizer que tanto a corrente no indutor quanto a tensão no indutor, e também para o capacitor, vão ser variáveis de interesse do meu circuito. Então eu preciso duas equações nesse sistema aqui, né, que vão relacionar essas variáveis. Tá? Então, geralmente, como a gente precisa tensão e corrente, tá? Não é uma regra, mas geralmente eu analiso um nó e uma malha. Tá? Um nó que tenha análise tanto da corrente do indutor quanto do capacitor, e uma malha que tenha tanto a tensão do indutor quanto a tensão do capacitor. Eu acho que é a maneira mais fácil, né, da gente obter essas duas equações. Tá? Pensando que eu tenho para cá, vou chamar de IR, tá? Se eu analisar esse nó, o meu IC está aqui para baixo, né? Eu tenho que o meu IL vai ser igual ao IC mais o IR. Né? Então agora eu tenho que deixar essas três correntes em função das variáveis de interesse. IL já é uma variável de interesse. Né? IC é C VC'. O VC é uma variável de interesse. E o IR, né, eu vou ter que analisar o circuito. Vocês podem ver que o resistor de 5 ohms está em paralelo com o capacitor. Né? Logo, o IR vai ser VC dividido por 5. Tá? Então aqui já tenho uma equação relacionando a variável corrente no indutor e a variável tensão no capacitor. E agora
eu vou analisar a malha, essa malha aqui da esquerda, né? Como eu falei, eu analiso um nó e uma malha. Dessa malha eu tenho 3 vezes o IL, né, que é a tensão naquele resistor, mais o VL, né, que o VL vai estar aqui, né, mais menos VL, mais VC, igual a zero. Tá? Então daqui eu posso isolar o VC, por exemplo. Meu VC vai ser igual a menos VL. Não, o VL que eu tenho que colocar em função da derivada, né? Então é menos 3IL menos VL. Então VL é L chamar aqui de IL', né? Então, aqui eu já tenho duas equações, né, relacionando as variáveis de interesse. Tá? Então eu só tenho agora que substituir uma na outra. Né? Tanto faz substituir o IL no VC ou o VC no IL. Tá? Tanto faz mesmo, não tem diferença. Então, por exemplo, se eu pegar esse IL aqui e vou substituir lá na equação do VC. Então eu tenho que VC, que vai ser igual a menos 3, que multiplica, vou colocar aqui, menos 3 que multiplica o IL, né? Onde o IL é C VC', o C aqui é 0,1, né? Então 0,1 VC', mais VC sobre 5. Menos L, onde o L é 0,25. 0,25 é 1/4, né? Então vou deixar aqui menos 1/4, que multiplica a derivada da corrente. Né? A derivada da corrente é C VC', então fica 0,1 VC duas linhas. CVC' mais VC sobre 5. Então é mais VC' sobre 5. Certo? Então, para deixar no formato, acho que antes disso eu vou abrir aqui essa equação. Então, VC fica menos 0,3 VC' mais 3/5 dVC menos, isso aqui fica 1 sobre 40 VC duas linhas. Pessoal, se vocês enxergarem algum erro aí do meu cálculo, me avisem, tá? Menos 1/4 sobre vezes 1/5 é 1/20, né? 1/20 VC'. Tá? Deixa eu ver, passar tudo lá. Já vou multiplicar aqui tudo por 40, tá, pessoal? Para ficar com o VC duas linhas ali multiplicado por 1. Então fica VC duas linhas. Vou ter aqui mais, deixa eu ver, VC' 40 sobre 20 fica 2. E 40 vezes 0,3 fica 12. 12 fica 14. Então, mais 14 VC'. E daí aqui eu tenho em VC 3/5. 3/5 fica 8, 24. Então, 24 positivo. Então passa para o outro lado, menos 24 mais
Menos 24 mais 40, fica 16, né? Mais 16 VC. Tá, pessoal? A não ser que eu tenha feito alguma barbeiragem aqui no caminho, essa aqui é a equação diferencial de segunda ordem, tá? Então, eu gosto de obter essa equação, né, comparando aqui com a equação do circuito genérico, né, comparando com essa equação aqui em S. Né? Então, eu sei que isso aqui vai resultar isso aqui é equivalente, né, a um S ao quadrado mais 14S mais 16 igual a zero. Tá? Que é equivalente a um S ao quadrado mais 2 alfa S, 2 alfa S mais ômega zero ao quadrado, igual a zero. Né? Vocês podem ver aqui que equivale a essa equação aqui do circuito genérico. Tá? Então, daqui eu tiro que o meu alfa é igual a 7, né? Porque 2 alfa é igual a 14, e o meu ômega zero vai ser igual a raiz de 16, né? Que é 4. Como o meu alfa é maior que o ômega zero, eu tenho que o meu xn dt, né? Se vocês pegarem lá é A1E na S1T mais A2E na S2T. Né? Tá, onde o S1, S2, a gente tem que calcular daquela Bhaskara ali, né? Que fica menos alfa mais ou menos raiz de alfa ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Menos alfa mais ou menos raiz de alfa ao quadrado menos ômega zero ao quadrado. Isso aqui vai ficar... Deixa eu só ver quanto é que fica esse alfa ao quadrado. 49... 16 menos... raiz de 33. 5.744. 5.74. Menos 12,74 e menos 7 com mais 5, né? E menos 1,25. Tá? Então, se eu substituir aqui, eu tenho que o xn dt é a 1e na menos 12,74t mais um A2e na menos 1,25t. Tá, pessoal? Então, assim é como a gente sai digamos, do circuito genérico, né, para chegar ali na equação diferencial de segunda ordem, que vai resultar na minha resposta natural. Tá? Agora eu preciso encontrar a resposta completa, né? A resposta completa aqui eu vou obter só uma delas, tá? Só vou obter da corrente no indutor, por exemplo. Tá? Então eu sei que a corrente no meu indutor, vou colocar aqui no meio aqui a resposta completa, tá? Então, nessa região aqui.
eu tenho que o meu IL dt é o IL natural, né, que fica A1 e na menos 12,74t, mais um A2 e na menos 1,25t, mais o IL do infinito, né, que a gente obteve aqui, né? Então é menos 2,5. Agora eu só substituo no IL de 0, né? Vai ficar A1 mais A2 menos 2,5 vai ser igual ao IL de 0 que a gente obteve lá no começo do exercício, né? Vai ser igual a 0,5. Então, daqui eu tenho que A1 mais A2 é igual a 3. Tá? E agora o meu IL linha de 0 mais vai ser igual a menos 12,74 A1 menos 1,25 A2. Isso aqui vai ser igual à derivada aqui da condição inicial, vai dar menos 16. Né? Eu posso, deixa eu ver aqui, se eu multiplicar por 1,25 essa daqui vezes 1,25 e somar com essa de baixo. Fica 1,25 A1 mais 1,25 A2 igual a 3,75. 12,74, 1,25 menos, mais ou menos 11,5 aqui, né? Então, menos 11,5 A1 mais 0, né? Vai ser igual a menos 16, 12,25. 12,25. Então, 12,25 dividido por 11,5 dá 1,065. A1 é 1,065 e o meu A2 é igual a negativo 3 mais 1,935. Tá, pessoal? E daí agora eu só monto a resposta, né? Onde o meu IL dt é A1, né? 1,065, que multiplica E na menos 12,74t, mais o A2, que é 1,935, e na menos 1,25t, menos 2,5. Certo, pessoal? Então, aqui, de novo, passo a passo, como a gente obtém a resposta completa de um circuito genérico, né? Começando aqui, obtendo condição inicial, derivada da condição inicial, resposta forçada. A minha resposta natural é obtida analisando o circuito, né? Lembre, sempre façam a relação da tensão no indutor sendo L vezes a derivada da corrente, e a tensão no capacitor sendo, a corrente no capacitor sendo C vezes a derivada da tensão, e usem essa relação, né, aqui no circuito de vocês, analisando a tensão no indutor, a corrente no capacitor em função dessas derivadas.
obtenham duas equações relacionando essas variáveis, não é? Geralmente uma equação para a corrente, outra equação para a tensão. Claro que isso aqui não é regra, tá, pessoal? Porque, por exemplo, se eu tiver um circuito com 2 capacitores, por exemplo, já vai ser diferente, né? Então, cada caso é um caso. Mas o que sim vocês vão ter que fazer é relacionar as variáveis de interesse dos dois elementos que vocês têm no circuito. Tá? Daqui vocês vão obter a equação diferencial de segunda ordem, dela vão obter o alfa e o ômega zero. A partir do alfa do ômega zero, vocês vão ver qual o tipo de circuito, né? Se é superamortecido, subamortecido, criticamente amortecido. Acham a resposta natural e daí junta a resposta natural com a resposta forçada para obter a resposta completa. Aplica as condições iniciais, o IL de zero e o IL' de zero, para obter as duas constantes arbitrárias, né, o A1 e o A2. E daí encontra a resposta completa de vocês. Tá certo, pessoal?